Olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Eu sou Marcelo Alonso e todos os dias eu trago conteúdo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda, tudo que você precisa saber para entregar resultado nessas áreas. Falando aqui sobre curto, médio, longo prazo, gestão de portfólio, enfim, demanda, tudo o que você precisa saber para entregar resultado nessas áreas e crescer profissionalmente. Falo também sobre SNOP, IBP, SNOE, enfim, todas essas siglas malucas aí que existem nessas áreas, de novo, para você entregar muito resultado e crescer profissionalmente. Esse vídeo aqui ele é continuidade de um outro vídeo que estava com 14 minutos, se eu não me engano, falando sobre a gestão de portfólio, tá? A gente ainda continua falando sobre esse tema e talvez você esteja acompanhando ou não o que eu estou falando sobre isso, o que a gente está conversando aqui sobre isso, mas eu vou recapitular aqui para ficar mais fácil, e aí depois eu vou entrar nos dois pontos críticos aqui. No vídeo anterior eu falei que eram 4 pontos críticos, a gente tratou sobre 2, e hoje a gente vai falar sobre os outros 2 que são importantíssimos na gestão do portfólio de produto, tá? Então uma parte importante aqui do processo de planejamento é a organização do portfólio. E avaliar o portfólio de forma inteligente, ok, é fundamental para você conseguir entregar resultado no planejamento de produção, materiais e demanda. E eu falo avaliar, tá? Porque nem sempre você vai conseguir construir ali o portfólio de produto do zero. Então, o ideal, óbvio, né, é construir o portfólio de forma otimizada, com análise de todos os pontos e desenhar o modelo de negócio já otimizado. Mas esse não é o caso, essa é a exceção. E eu não vou falar aqui sobre a exceção, né? Eu vou falar sobre avaliar ali o portfólio de produto, realmente encontrar um caminho para poder entregar resultado, melhorando a gestão do portfólio de produto, tá? E a gente começou a falar sobre produção por lote, e a gente vai entrar nos detalhes desse tipo de produção aqui, para você entender como esse tipo de produção ele pode prejudicar ou melhorar o seu processo produtivo, tá? Eu vou reforçar um ponto importante aqui que é muito crítico. Otimizar o portfólio de produto é papel do responsável pelo planejamento de produção, materiais ou demanda, ou planejamento de produção, materiais e demanda, dependendo do porte da empresa, você trata todas essas áreas em conjunto. Ah, por quê? Porque esse profissional ele tem a capacidade de construir ali todos os dados, ele tem os dados na mão. É esse profissional que cruza o relatório de vendas com o relatório de produção, com a projeção de demanda, com o consumo de materiais, enfim. Esse profissional ele tem os dados nas mãos ali e tem a capacidade de cruzar todas essas informações. Então é ele que consegue entender o impacto do portfólio de produtos no processo produtivo, o impacto do portfólio de produtos no nível de serviço, o impacto do portfólio de produtos, por exemplo, na diluição do capital do custo fixo da fábrica, enfim, é esse profissional que consegue identificar todos esses pontos. Então, gestão do portfólio e organização ali, conexão com as outras áreas, por exemplo, criação de um fórum para poder discutir sobre portfólio de produtos. Isso é responsabilidade do responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda. E aí ele demanda do time de produto, demanda do time de engenharia, demanda do time de processos, produção, de compras, de desenvolvimento de materiais, enfim, de todos os outros times para a construção de um portfólio otimizado, ok? Então esse ponto é importante. E quando a gente quando a gente decide produzir por lote, quando a gente entra nesse modelo de produção por lote, pense que você tem uma produção sob encomenda e aí você decide produzir por lote. É disso que a gente está falando aqui, ok? E aí você decide produzir por lote. E lembrando que produto sob encomenda ele é MTO, né? Make to Order, essa é a sigla utilizada ali na produção sob encomenda. E a gente tem 4 situações quando a gente decide produzir por lote. No vídeo anterior a gente falou sobre 2, eu só vou falar bem rápido aqui dessas 2 para depois entrar no detalhe das outras 2. Se você quer entender sobre essas 2 primeiras com muito detalhe, é só assistir o vídeo anterior que tem todo o conteúdo lá redondinho para você poder absorver, tá? Então, primeiro ponto aqui, dimensionamento dos lotes, dimensionamento dos pedidos dos clientes. Esse foi o primeiro, tá? Se você tem uma produção por lote, você não pode receber um pedido do cliente de 100 unidades e produzir 350 unidades. Esse é o primeiro ponto, tá?
Você tem um produto que é feito sob encomenda, talvez customizado só para aquele cliente, você recebe um pedido de 100 unidades e produz 350 unidades. As 250 vão ficar no estoque sobrando e provavelmente isso vai virar descarte. Falei muito sobre isso no vídeo anterior, acompanha lá. Então esse é o primeiro, dimensionamento dos pedidos dos clientes. Ponto super crítico quando a gente fala sobre produção por lote de produtos make to order, tá? De produtos feitos sob encomenda. E então eu estava falando aqui, deixa eu achar na tela aqui, ó, disso que eu falei. Tem todo o material escrito também, e se você quiser ter acesso a esse material escrito, ele está em um artigo no LinkedIn, você pode consultar lá, porque tem um material escrito prontinho lá para você poder estudar. E aí eu falei sobre um outro tema, tá? Período de acúmulo, pulmão de pedidos. O que acontece aqui? Uma forma para você resolver o problema do lote é você construir um período de acúmulo, uma janela ali, ok? Então, por exemplo, você tem 10 clientes que compram um determinado produto, você pode formar estoque, só que não é essa ideia, porque você está produzindo sob encomenda, tem uma razão para você poder ter colocado esse produto sob encomenda, então a ideia não é formar estoque. Então, se você não está formando estoque, você tem que produzir de acordo com a entrada de pedido. Só que, se você tem lotes muito pequenos, isso prejudica demais o seu processo produtivo. Então, você constrói um período de acúmulo, uma janela. Então, por exemplo, você pode ficar 30 dias recebendo pedidos destes 10 clientes que compram um item X, ok? E aí, só depois de 30 dias, no 31º dia, você pega todo esse período de acúmulo e vai produzir esse item X para estes 10 clientes. É uma forma de otimizar a eficiência da fábrica quando a gente fala sobre produto produzido sob encomenda, tá? Então, ponto super crítico, também falei com muito detalhe no outro vídeo. E aqui a gente vai falar sobre os outros dois pontos aqui, ó. Primeiro deles, limite na variação do volume de produção, tá? E esse ponto aqui ele fala com o próximo que eu vou falar, que é tolerâncias no volume de pedidos. São os dois pontos super críticos aqui que a gente precisa tratar quando o assunto é item produzido por lote sob encomenda. Então, limite na variação do volume de produção. Qual que é o grande ponto aqui? Dado que a gente tem uma produção por lote, é importantíssimo, tá, que o volume ali de produção ele seja respeitado. O volume de produção que está ali na ordem de produção, ele precisa ser respeitado. E de novo, esse ponto ele conecta com o próximo, tá? Porque em muitas operações não dá para produzir exatamente o volume que estava previsto. Então, muitas operações têm muitos problemas com isso, com respeito ao volume da ordem de produção. A produção não controla o volume em alguns momentos ou simplesmente decide produzir além do que estava na ordem de produção porque não pode parar a máquina na madrugada, tem muito setup, muita troca ao mesmo tempo, então não vou parar essa máquina, vou continuar produzindo. Aí toma uma decisão errada, consome os materiais que estavam reservados para outros produtos, cria outro problema e gera sobra desse produto porque ele era feito sob encomenda. Então, muito crítico esse ponto, tá? Você precisa de atenção. Itens que são produzidos sob encomenda, eles têm que ter limites claros, evidentes, tá? Se for necessário, você constrói um limite físico ali que interrompa a produção. Por exemplo, você não disponibiliza a embalagem para você poder continuar a produzir, você disponibiliza só a quantidade exata e alinha com a produção. Ó, vocês vão produzir até preencher todas estas embalagens. Completou a última embalagem, interrompe a produção. Não é para seguir, é para partir para o próximo item. Então, espaço também é uma outra opção, você delimitar o espaço que os itens produzidos serão colocados, enfim, tem N formas para você poder controlar isso para evitar esse tipo de problema. Então, limites na variação do volume de produção. Aqui a gente tem duas situações. Uma é o limite porque a produção decide produzir além do previsto por alguma razão, e aí você constrói esses limites. E o outro é aquela variação natural do processo, que você decide produzir, por exemplo, 150 quilos de um produto e produz 153, produz 155, 160 quilos. Isso pode acontecer, tá? Tem variações naturais no processo. E aí a gente conecta com o último ponto aqui, que é tolerâncias no volume do pedido. Esse ponto aqui, deixa eu colocar tudo numa página só para ficar mais fácil. Qual que é o ponto aqui? Dado que você vai ter variação no processo produtivo, tá?
você tem um ponto crítico aqui. Você sabe que você tem variação no processo produtivo, então sempre você tem uma sobrinha ali de produção. Então pense que você tem, eu vou falar em unidades, tá? Porque fica mais fácil e da forma que eu escrevi aqui está em unidades. Pense que você tem um pedido de venda de 300 unidades e a produção produziu ali 323. Então você tem uma diferença, né, de 23 unidades. O que você vai fazer com essa diferença? Isso é muito crítico em muitas operações. Em muitos casos, quando você entra na operação, tem uma área lá no estoque, é engraçado até isso, mas tem uma área no estoque que está reservada ali para sobras. E aí, ou aquele passivo ali do estoque está permanentemente parado ali, ou porque não pode descartar, porque vai dar um problema contábil, enfim. Ou aquele passivo está ali permanente, ou a empresa está tentando dar um jeito de... ou a empresa vai descartando ali periodicamente e vai assumindo isso como um custo natural do processo. E não é para ser assim, tá? Ah, e como que você faz? Se você não consegue controlar exatamente a quantidade que é produzida, primeiro que você precisa construir um alinhamento, tá? Entre produção e o time comercial. Deixar claro que existe um problema, é muito complexo produzir exatamente a quantidade prevista. Então isso vai ter uma variação de, por exemplo, mais ou menos 10% ou mais ou menos 5%. Então, se você não consegue controlar, você faz esse alinhamento. E nesse alinhamento você precisa definir estas tolerâncias. E estas tolerâncias, elas precisam ser acordadas com o cliente. Esse ponto é importante, tá? Se você tiver variação dentro desta faixa, ok, é permitido faturar a quantidade que superou ali. Por exemplo, você tem um pedido de 300 unidades e a variação pode ser de 10%, seria de 270 a 330. Então, dentro dessa faixa, vamos supor nesse caso que produziu 323, você poderia faturar as 323, então 23 unidades além das 300 que estavam no pedido, porque você constrói esse acordo com o time comercial e com os clientes. Parece muito simples, tá? Muito simples, mas tudo que eu falei aqui, mas isso apresenta muitas oportunidades, mas muitas oportunidades de otimização do processo, redução de custos, projetos que você pode construir para poder melhorar todo esse processo de produção dos itens sob encomenda. Esse último, os dois últimos que eu falei, né? Limites na variação de produção e tolerâncias no volume do pedido, são projetos que você pode construir e resolver muitos dos problemas. Você pode entender o impacto financeiro que o seu trabalho pode gerar na operação e, consequentemente, você consegue mostrar que você está entregando muito resultado. Então, assiste esse vídeo de novo, assiste o outro, leia o material, entenda como isso se encaixa na sua operação para você poder resolver esse tipo de problema. E lembre-se de um ponto muito importante, tá? O planejamento de produção, materiais e demanda tem alguns pilares. Um dos pilares é a dependência de outras áreas e o comportamento. Não adianta brigar com o time comercial ou brigar com o time da fábrica. Isso não resolve o problema. Você precisa de forma pragmática ali colocar os números, explicar que existe um problema e encontrar uma solução em conjunto. Então, traga os times para essa solução, traga o time de finanças para a construção dessa solução, traga o time da fábrica, traga o time comercial também. Você está no meio ali, responsável por conectar todas as áreas. Conecte todas as áreas de forma tranquila, para que você consiga resolver os problemas, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.